is a certain conception of democracy. It's a game for elites. It's not for the ignorant masses who have to be marginalized, diverted and controlled, of course, for their own good. Esse livro de Gertrude Himmelfarb, que é um dos grandes nomes do conservadorismo, é uma mulher, e ela tem esse livro aqui super famoso que chama Uma Nação, Duas Culturas, em que ela discute geograficamente a divisão dos Estados Unidos. Essa história, essa velha história. Pessoal que vive nas grandes capitais, os paulistas da Vila Madalena, os cariocas do Leblon, do pessoal do interior, do pessoal onde tem trabalho de homem, trabalho braçal e tudo mais. Então tem duas culturas acontecendo ao mesmo tempo dentro de uma mesma nação. Isso já ela não tá dizendo que é uma guerra cultural, mas ela tá dizendo que tem duas culturas. E esse foi o primeiro livro que eu estudei quando eu fui fazer o meu mestrado, porque foi o que o Pondé recomendou. Só que ela não coloca como uma guerra exatamente. O que tem de guerra, essa é a questão, não é uma guerra cultural. É uma guerra de partido contra partido. O conflito cultural, ele é real, no entanto, ele não é causa determinante das mudanças. Ele é um instrumento utilizado pelos partidos, pelas marcas, pelos oligopólios, pelos players do mercado. Então ele é um instrumento utilizado como marketing ou como qualquer outra coisa, mas ele não é um sujeito do processo. Mas eu já observei. Aê, Horus, Gabriel LB. Se possível, deixe um like e um comentário, um joinha ali pra dar uma ajuda, porque quanto mais desses eu receber e mais comentários, mais o YouTube mostra meus vídeos para outras pessoas. E também, por favor, cheque se você está inscrito no canal e se inscreva. E também considere tornar-se um membro do canal. É só clicar ali no botão do Seja Membro, ou então no link que está na descrição, ou muitas vezes fixado no topo dos comentários. O objetivo da live de hoje é apresentar para vocês um livro crucial na compreensão não só do meu livro, como de tudo o que está sendo discutido hoje sobre essa história de guerra cultural. É um livro que chama Uma Nação, Duas Culturas, da escritora Gertrude Himmelfarb, dos nova-iorquinos e dos californianos. Ela chega como uma moral dos pobres versus a moral dos ricos. Eu não lembro como ela começa, vamos ver. Porque ela abre com o parágrafo da Adam Smith. Isso aqui o próprio Adam Smith falou. Tipo, essa teoria que ela tá trazendo é do Adam Smith. E eu acho interessante frisar um negócio. O Adam Smith, ele é fonte de muito mais coisa do que vocês têm noção. O Adam Smith, ele é fonte da ideia que virou a evolução. Teoria da seleção natural é basicamente uma ideia do Adam Smith sobre a teoria da evolução dos costumes. Esse é o nível do cara. Na Riqueza das Nações, Adam Smith descreve dois esquemas diferentes, ou sistemas de moralidade, que prevalecem em toda a sociedade, onde a distinção de classes foi mais ou menos estabelecida. Sempre existem dois esquemas diferentes de moralidade ao mesmo tempo. Um que pode ser chamado de estrito e outro que pode ser chamado de austero. Não, pera. Um que pode ser chamado de austero ou estrito e o outro que pode ser chamado de liberal ou solto. Um é geralmente admirado e reverenciado pelas pessoas comuns e o outro é estimado e adotado pelas pessoas da moda. Ela chama de pessoas da moda. Os ungidos, os ricos, os poderosos, os caras que fazem qualquer coisa, dane-se, esses são... A moral da moda, ela é a moral a qual todo mundo acaba aderindo, eventualmente. Então esse livro aqui é sobre como nos Estados Unidos você tem um pedaço dos Estados Unidos vivendo sob um esquema moral rígido, um pedaço dos Estados Unidos vivendo sob um esquema moral liberal. Então isso daqui é importante porque isso serviu de base para o meu trabalho, que foi estudar qual é o problema que deu com o matrimônio. Por que isso é tão relevante? Porque a gente vai ver que os problemas do matrimônio têm muito a ver com mudanças que as elites e seus esquemas morais liberais, e eles fazem as leis, como que esses esquemas dessa galera foi o que acabou, assim, não foi sozinho, né, mas participou do processo de as coisas deram errado para os pobres por causa deles. Então a teoria é essa. É divisão de classe que causa isso, para Adam Smith.
Surge divisão de classe, e daí por causa disso começa a ter um pessoal que tem tanta grana que fala dane-se a moral, e um pessoal que é tão pobre que fala, meu Deus, a gente precisa de tudo. Isso daí eu já apresentei em outro vídeo. É que os ricos conseguem sustentar muito mais costumes extravagantes. As filhas dos ricos fazem qualquer besteira e depois resolve. Os filhos dos ricos fazem qualquer besteira e depois resolve. Sendo que o dos pobres não. Realmente, se eles fazem uma coisa errada, às vezes já era. Ela comenta como que também épocas, às vezes, uma época inteira pode ser mais levada ao esquema austero ou ao esquema liberal de valores. E a época vitoriana, que é uma época de progresso, ela é claramente pró-esquema austero, né? Daí ela fala como na era vitoriana floresceu muito tudo e todo mundo tava meio que no vibe do austero. Ela tá falando aqui que até as feministas invocavam autoridade em valores vitorianos. E isso aconteceu de novo. As feministas hoje elas fazem descaradamente isso de apelar para valores vitorianos. No sentido de castidades e coisas do tipo. Pô, como você trata uma mulher assim? Na época dos vitorianos também tem esse outro fenômeno, que é mais nos Estados Unidos do que em outro lugar. Que é, começa a ter um monte de lei. Um monte de lei começa a querer se meter na vida das pessoas pra proibir o que elas podem fazer ou podem não fazer. Chamam-se essas coisas de tipo, higienismo social. Limpar a sociedade. Tirar os mendigos da rua, acabar com o machismo, melhorar a moral, obrigar os homens a aderir a padrões que são femininos, expor os perigos das doenças venéreas. Só que daqui tá dizendo aqui, olha só, uma mulher que chama Agnes Replier. Essa mulher tem um livro maravilhoso que chama Repeal of Reticence. Muito, 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 muito bom. Ela fala aqui que essa história toda teve um efeito estranho de liberar os homens e as mulheres das atitudes normais. O quote dela é o seguinte: ela tá reclamando da perda da autoridade dos pais, da perda do relaxamento moral que seguiu. A primeira revolução sexual foi menos subversiva do que a palavra sugere. No caso do estudo que foi feito sobre isso no século XX, quer dizer, na década de 20, os caras notaram só um pouco mais de divórcio, mais contracepção. Não era uma coisa que estava junto com atitudes sexuais muito mais liberadas. Só que eu acho que também hoje a gente vive tão mediado pelo espetáculo, aí é mais do meu próximo documentário, gente. A gente vive tão mediado no espetáculo que a gente ignora o fato de que as pesquisas todas mostram: estamos tendo menos. O tá no espetáculo o tempo todo, o dia inteiro. É verdade. Isso não quer dizer que a gente está tendo mais. Ou seja, pode ser que esteja working as intended. Mas ela fala de revolução cultural aqui. A América sofreu uma revolução dos anos 20, mas foi só uma revoluçãozinha, uma sombra do que ela ia sofrer depois. Em 42, o Joseph Schumpeter, que é um autor altamente respeitado por esquerdistas e direitistas, recomendo muito a todo mundo que vocês olhem esse Schumpeter. Ele fala que a revolução está no próprio capitalismo. Isso é uma coisa com a qual vários analistas concordam. O capitalismo é revolucionário. É que ele se adapta às próprias revoluções. Mas isso é uma coisa que o Marx já tinha previsto, que o capitalismo fica se revolucionando, mas o Schumpeter já tinha falado. Acho que para o Schumpeter o capitalismo não acaba assim. Ele fica se renovando. Mas seja como for, a ideia de que um sistema pautado por Mammon, pelo fluxo internacional de capitais, seja permanentemente revolucionário é meio evidente, quase. Ele fala que no coração do problema está uma vulnerabilidade fatal inerente ao capitalismo, que é o racionalismo, é o empreendedorismo racional, esse espírito que ao mesmo tempo faz com que o capitalismo seja bem sucedido e garante que ele eventualmente vai destruir os próprios valores nos quais ele está baseado. Porque sabe aquela história do homens fortes fazem tempos bons fazem homens fracos, aí homens fracos fazem tempos ruins. O capitalismo cria um jeito de ver o mundo
que depois de destruir as autoridades, a religião e tudo mais, se volta contra si mesmo. A burguesia se encontrou, tipo, espantada que as atitudes racionalistas não param. Que o racionalismo foi utilizado para tirar os reis do poder. Pô, não é racional que tenha reis. Eles são homens como nós. Aí a gente, da hora, racionalismo, da hora, top. Aí tiraram os reis, só que daí começou a problematizar mais e mais coisa. E é sempre assim. Começa problematizando uma coisa e vai problematizando cada vez mais. A gente tem uma guerra cultural que não é bem uma guerra cultural. É assim, tem duas Américas vivendo tão diferentes que elas têm culturas diferentes. Então não é que elas estão em guerra, é que elas são diferentes pra caramba. E daí é muito fácil para os partidos instrumentalizarem toda essa diferença, transformarem isso numa guerra. Porque a gente está vivendo na sociedade do espetáculo. A gente se relaciona com as coisas através desse espetáculo. Então você põe no espetáculo a diferença como conflito, como guerra, aumenta o máximo possível isso, e a pessoa vai sendo sugada pela guerra. Lembre-se, por favor, de dar um like no vídeo, ou até um dislike e um comentário, clicar na inscrição. Seja membro, né, que fica ao lado do botão de inscrição. But like many popular revolutions, there was also a lot of popular ferment going on that was opposed to all of them. There were popular movements that were questioning everything. His view was that rationality belongs to the cool observer, but because of the stupidity of the average man, he follows not reason but faith. And this naive faith requires necessary illusion and emotionally potent oversimplifications, which are provided by the myth maker to keep the ordinary person on course. It's not the case, as the naive might think, that indoctrination is inconsistent with democracy. Rather, as this whole line of thinkers observes, it's the essence of democracy.